O abrigo era sombrio, com cheiro de água sanitária e tristeza. Fileiras de jaulas abrigavam animais desolados. Mas um par de olhos me prendeu, verde esmeralda, penetrantes, sábios. Ele era esguio, negro como a noite, empoleirado em uma prateleira como uma estátua de penas. Ele está aqui há um tempo, disse a voluntária, com a voz baixa. Ninguém quer um gato preto, mas eu queria. Algo nele me chamou a atenção. Eu o chamei de Sombra. Ele se acomodou na minha antiga casa vitoriana rapidamente, seu silêncio um conforto. Ou assim eu pensei. A primeira visão veio uma semana depois. Um clarão vermelho, o brilho de uma faca. Eu descartei como um pesadelo. As visões se intensificaram, tornando-se mais claras, mais longas. O vermelho se tornou uma mancha de sangue nas tábuas gastas do sótão. O brilho, um abridor de cartas de prata, agarrado por uma mão trêmula. O grito de uma mulher ecoou no silêncio da minha mente, enviando arrepios pela minha espinha. Quem era ela? E o que aconteceu na minha casa? O ar ficou pesado com uma sensação palpável de pavor. Eu sentia uma vigilância constante, olhos invisíveis observando cada movimento meu. As sombras nos cantos da minha visão pareciam se contorcer, sussurrando segredos que eu não conseguia entender. Uma noite, a visão mudou. Eu o vi. Um homem, alto e sombrio, seu rosto obscurecido pela escuridão. Ele estava sobre a mulher, sua expressão ilegível. O medo em seus olhos espelhava o meu. Ele levantou o abridor de cartas, e desta vez, eu não consegui desviar o olhar. O grito morreu na minha garganta, substituído por um medo frio que se instalou profundamente em meus ossos. Acordei com um sobressalto, meu coração batendo forte contra minhas costelas. As visões não eram mais vislumbres fugazes, mas cenas completas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Eu não podia mais ignorar. Eu tinha que saber a verdade. Mergulhei na história da minha casa, vasculhando jornais antigos e registros públicos. A bibliotecária, uma senhora gentil com um gosto especial por histórias locais, me indicou um arquivo empoeirado. Houve um assassinato aqui, anos atrás. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Não resolvido. Dizem que a casa é amaldiçoada. Meu sangue gelou. As visões, o medo, tudo fazia sentido agora. Minha casa não era apenas mal assombrada. Era uma cena de crime. O nome da vítima era Eleonora Vance, uma jovem socialite que morava na casa nos anos 20. Ela era linda, com olhos verdes e marcantes que me encaravam de uma fotografia desbotada. Seu assassinato chocou a comunidade, mas o assassino nunca foi encontrado. O caso esfriou, caindo no esquecimento, até agora. A história de Eleonora espelhava minhas visões com uma precisão assustadora. A mancha de sangue, o abridor de cartas, o terror em seus olhos, tudo estava lá, preservado nessas páginas frágeis. Mas um detalhe nos relatórios me gelou até os ossos. Eleonora tinha um animal de estimação querido, um gato preto e elegante com olhos verde esmeralda. Minha mente girava com as implicações. Sombra estava de alguma forma conectado ao assassinato de Eleonora? Ele era uma testemunha ou algo mais sinistro? Sua presença sempre havia sido desconcertante, mas agora era totalmente aterrorizante. Mesmo assim, eu não conseguia me obrigar a temê-lo. Eu sentia um estranho senso de responsabilidade por ele, por Eleonora. As visões continuaram, mas agora elas tinham uma nova profundidade, uma clareza horrível. Eu vi a luta, o medo nos olhos de Eleonora, a raiva no homem, e durante tudo isso, eu vi Sombra, observando das sombras, seus olhos brilhando na escuridão. Comecei revisitando os detalhes do caso, desta vez com Sombra ao meu lado.
Ele costumava ficar sentado por horas no sótão, olhando para o local onde Eleonora encontrou seu fim. Ele estava se lembrando? Lamentando? Ou havia algo mais em sua vigília assustadora? Entrei em contato com uma investigadora paranormal, uma mulher chamada Dra. Lillian Crane, conhecida por seu trabalho com fenômenos psíquicos. Ela ouviu pacientemente a minha história, sua expressão uma mistura de ceticismo e intriga. Animais, especialmente gatos, são considerados sensíveis ao reino espiritual. Ela meditou. É possível que seu gato esteja agindo como um condutor, permitindo que você veja fragmentos do passado. A Dra. Crane sugeriu que eu tentasse me comunicar com Sombra, para explorar sua conexão com o passado. Então, uma noite aconteceu. Enquanto eu contava à Sombra sobre minhas últimas descobertas, um nome que havia surgido repetidamente em minha pesquisa: Carlos, o noivo de Eleonora. Sombra soltou um rosnado baixo, seus olhos fixos em um velho gramofone empoeirado no canto. Era o gramofone de Carlos, mencionado em vários relatórios. Com mãos trêmulas, aproximei-me do gramofone. Ao tirar o pó, notei um leve arranhão na parte de baixo. Era quase invisível, mas era o suficiente. Corri para o sótão e encontrei uma tábua solta perto do local onde eu acreditava que Eleonora havia sido morta. Escondido embaixo dela estava um pequeno compartimento, e dentro um abridor de cartas de prata manchado, gravado com as iniciais C.W. Carlos Werneck. A verdade me atingiu como um golpe físico. Armada com esta nova evidência, fui à polícia. Eles estavam inicialmente céticos, mas o abridor de cartas, combinado com meu relato detalhado das visões e o comportamento estranho de Sombra, foi o suficiente para reabrir o caso. A polícia exumou o túmulo de Carlos e encontrou vestígios do sangue de Eleonora em seus restos mortais, confirmando sua culpa além de qualquer sombra de dúvida. A história se tornou uma sensação na mídia. Sombra, saudado como um herói, se tornou uma celebridade local. Mas para mim, o mais importante era que o assassinato de Eleonora finalmente foi resolvido. Seu assassino levado à justiça depois de todos esses anos. Seu espírito inquieto poderia finalmente encontrar paz. O peso de saber a verdade era imenso. Eu me vi constantemente atraída pelo sótão, parada no mesmo lugar onde Eleonora havia dado seu último suspiro. Era como se eu ainda pudesse sentir os ecos daquela noite terrível. O medo, o desespero, a finalidade de tudo isso. Certa noite, enquanto eu estava sentada no sótão, perdida em pensamentos, senti uma presença fria ao meu lado. Virando-me lentamente, vi Sombra, seus olhos verde esmeralda fixos nos meus. Era diferente desta vez, no entanto. Havia um olhar de compreensão em seus olhos, um reconhecimento do vínculo que agora compartilhávamos. Você sabia, não é? Eu sussurrei, minha voz tremendo levemente. Após a revelação, decidi homenagear a memória de Eleonora. Mandei restaurar seu retrato e o pendurei na sala de estar, um lugar de honra na casa que ela uma vez amou. Também criei um pequeno memorial no sótão, um espaço tranquilo onde eu poderia me lembrar dela e do vínculo que compartilhamos através do tempo e da tragédia. A vida gradualmente voltou a uma aparência de normalidade, mas era uma nova normalidade, para sempre tocada pelos eventos daquele verão. Sombra permaneceu ao meu lado, sua presença um conforto e um lembrete constante da escuridão que pode se esconder sob a superfície até mesmo das vidas aparentemente mais comuns. A casa na colina não era mais um lugar de medo para mim. Era uma prova do poder duradouro da verdade, da importância de ouvir os sussurros do passado e do laço inquebrável entre uma mulher e seu gato extraordinário.